Sejam muito bem-vindos a Alexandria, o podcast oficial de quem quer ser uma pessoa melhor. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou o host desse podcast e não tenho a pretensão nenhuma de ser o teu guru ou de ditar regras sobre a sua vida. Eu só sou um cara que gosta de refletir sobre aquilo que vive, lê e aprende e trazer esses aprendizados aqui para você, para que caso faça sentido na sua vida, você também aplique nelas. O tema do nosso podcast de hoje é a sua vida dos sonhos precisa que você dê o primeiro passo em direção a ela. Nessa semana, eu e minha esposa, a gente completou 2 anos de casados. E a gente decidiu sentar para refletir um pouco sobre como tinha sido esses 2 anos. O que a gente tinha feito, o que a gente tinha conquistado. E isso acabou deixando a gente um pouco frustrado e até assustado, porque a gente percebeu que a gente não tinha feito absolutamente nada daquilo que a gente imaginou quando a gente casou. A gente não tinha conseguido evoluir para lugar nenhum. Embora a gente tivesse condições para fazer isso, a gente tivesse salário para fazer isso, a gente tivesse estrutura para fazer isso. Então a gente não conseguiu construir a nossa reserva financeira para ter estabilidade para quando o nosso filho chegasse, a gente não conseguiu se aproximar do nosso sonho da casa própria, a gente não conseguiu viajar para outros países e para lugar nenhum. Então, se a gente podia fazer isso e não estava fazendo, por que isso estava acontecendo? Porque do jeito que estava, não dava para continuar. Então, a gente precisava achar a raiz do problema para aí começar a mudar. E a gente chegou a algumas conclusões. A primeira delas vem da famosa frase de Alice no País das Maravilhas, que é, para quem não sabe o que é, qualquer caminho serve. A gente pensava, a gente conversava sobre as coisas que a gente queria, mas aquilo era muito intangível, muito distante, era mais como sonho do que como meta de fato. E isso interfere diretamente no nosso comportamento. Por quê? Porque quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, você direciona suas energias para aquele lugar. Agora, quando você não tem um lugar bem definido para onde você quer ir, a sua energia fica dispersa e no final você não vai para lugar nenhum. É como se você estivesse numa rotatória, entrasse numa rotatória, ficasse rodando ali e reclamando que você não sai do lugar, sendo que você não sai do lugar porque você não sabe para onde você quer ir e não consegue pegar a saída correta. Então, quando você não tem um objetivo bem definido, você continua tendo os mesmos comportamentos, continua tendo os mesmos hábitos e naturalmente você vai continuar exatamente onde você está. Você vai continuar estagnado aonde você está. E era isso que acontecia com a gente. A gente conversava sobre aquilo, falava sobre aquilo e no final, no outro dia, continuava vivendo a vida da mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer um projeto de vida. O que a gente quer para a nossa vida. E é muito importante essa parte, porque você precisa ser sincero para você. Não é o que o outro quer para sua vida, não é o que você acha que você quer para sua vida, é o que você quer, o que a sua alma está pedindo para você, o que o seu chamado pede para você. Sabe? Parece um pouco intangível falar isso, mas a gente sabe aquilo que realmente combina com a gente. Então a gente tem que ser sincero com a gente, senão aquilo vai ficar, mais uma vez, intangível, a gente não vai conseguir colocar nossa energia naquilo. Então, o que você realmente quer para a sua vida? O que você quer para os próximos 5, 10, 15 anos? Mas depois que você decidir o que você quer para esses 5, 10, 15 anos, o que você quer para a sua vida agora? E aqui a gente começa a entrar no tema do vídeo, que você precisa dar o primeiro passo em direção aos seus sonhos. Por quê? Porque, claro, a gente quer a nossa casa, o nosso sítio, a gente quer trocar um de carro, a gente quer um carro melhor, e a gente sempre falou sobre isso, mas agora a gente mudou a estratégia. O que a gente precisa fazer para chegar nesses objetivos? Qual que é o primeiro passo? Por muito tempo eu trabalhei com gestão de projetos, desenvolvimento de software, enfim, eu não desenvolvia o software em si, eu gerenciava o desenvolvimento. E quando a gente definia o que a gente queria fazer, o objetivo, o que a gente queria com aquele aplicativo, a gente quebrava aquilo em etapas. Então, o que a gente vai entregar na primeira, na segunda, na terceira etapa, para a gente sentir que a gente está evoluindo, para a gente ir vendo o projeto tomando forma. Caso contrário, cada um ia pegar uma coisa para fazer, aquilo ia virar um Frankenstein e não ia sair do lugar. E eu trouxe esse raciocínio para a nossa vida. Então, beleza, a gente quer o carro, a gente quer a casa, a gente quer o sítio, mas o que a gente tem que fazer agora? Qual que é a primeira etapa? Qual que é o primeiro passo em direção ao nosso sonho? No nosso caso, é aprender a controlar o nosso dinheiro. A gente já ganha bem. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a controlar, aprender a fazer sobrar, tomar as decisões corretas, tomar as decisões certas. Então, o nosso primeiro passo é controlar o dinheiro. Porque entenda, nenhuma coisa grande nasce do nada. Tudo começa pequeno e a gente precisa ter
paciência para chegar lá. A gente precisa ter paciência para esperar aquela semente que a gente plantou florescer. Quando uma árvore, para ser do tamanho que ela não nasce daquele tamanho, ela não é colocada lá daquele tamanho. Ela antes é uma semente. Então a gente tem que colocar aquela semente e ter paciência para esperar ela crescer. Caso ao contrário, você fica tirando aquelas sementes e nada cresce, nada floresce, né? Então, você precisa ter essa paciência. Mas, como eu disse, você precisa ter esse objetivo bem definido e entender qual que é o primeiro passo. E ir dando esses pequenos passos e tendo paciência. Mais uma vez, voltando para a paciência aqui, que eu me perdi um pouco no pensamento. Por que eu falo da paciência? Porque com as redes sociais é muito fácil a gente se perder naquilo que a gente precisa fazer. Se você não tem muita clareza do que você quer fazer, é muito fácil você se perder, porque antes a nossa referência de sucesso era a pessoa mais próxima da gente, nosso tio, nosso sobrinho, nosso avô, nosso pai. Hoje a nossa referência está na rede social. A rede social tem muitas pessoas e muitas delas são pontos fora da curva. Tem gente de 26 anos da minha idade, de 32 anos, mais novo, que tá lá vivendo aquilo que eu sempre sonhei, que tem o sítio, que tem um carro bom, mas eu tenho que entender que a vida ela é um processo. E se eu não seguir esse processo, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Se eu não tiver paciência para seguir aquele processo, eu não vou conseguir chegar naquele objetivo. Que bom que ele chegou lá, mas eu não estou atrasado, eu estou no meu tempo. E eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Senão, você cai na besteira de ficar observando um amiguinho, fica frustrado, fica triste e não consegue produzir nada e no final fica ali. Cada vez você vai se afundando mais naquela areia movediça, cada vez você vai se afundando mais naquilo ali. E aí você vai olhar para trás daqui a pouco, vai ver que se passaram 5 anos e você continua no mesmo lugar. Quando a única coisa que você precisava fazer é entender para onde você quer ir e dar o primeiro passo. E conforme você vai dando passinho por passinho, de grão em grão, galinha enche o papo, né? Você vai dando passinho, e daqui a pouco aquilo que parecia lento começa a ganhar forma, começa a ganhar tração, e aí quando você vai ver, você já está ali no gás, entende? Mas você precisa ter esse objetivo, você precisa quebrar essas metas que você tem em pequenas metas para você ter esse senso de evolução, né? Eu vou usar o exemplo da academia, por exemplo. Imagina que você está com sobrepeso, e aí você vai, segue a dieta nas 2 primeiras semanas, vai na academia, e quando você vai pesar, você viu que você perdeu 5 quilos, 4 quilos. O que dá aquilo pra você? Aquilo te dá ânimo, porque você fala, pô, tá dando certo. Mas se você não tivesse ficado ali as 2 semanas, 3 semanas, um mês, você não ia ver aquele resultado. Você ia parar e ia continuar lá frustrado. Então, mais uma vez tomando eu como exemplo aqui, eu quero ter um podcast de sucesso, eu quero poder conversar, sentar para conversar com outras pessoas, quero poder sentar para conversar com grandes nomes, pessoas que eu admiro, mas não tem como, eu não tenho dinheiro e não tenho influência para abrir o Flow Podcast, para ter uma sala grande, para ter 2 mesas, uma estrutura foda, e mesmo que eu tivesse, eu nem ia conseguir chamar quem eu quero chamar. Então, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu tenho o meu escritório, o meu computador, uma iluminação, a iluminação da rua e minha estante atrás, é isso que eu tenho. Esse é o primeiro passo. Para que no futuro eu construa algo grande. Mais uma vez, nada grande surge do nada. O futuro, como diz Sartland, o futuro é uma herança do presente. Não tem como você colher alguma coisa que você não plantou. E se você está numa situação que você está infeliz agora, nada mais é do que o resultado das suas ações anteriores. E a colheita ela leva tempo. Então você precisa colocar as sementes agora para que no futuro você colha aquilo que você tanto quer. Mas você precisa soltar a primeira semente. Indo nessa ideia de objetivo, eu sempre cito, nessa última conversa nossa, eu conversando com a minha esposa, eu citei o nosso casamento. A gente namorou por 6 anos até casar. E a gente sempre teve vontade de casar. A gente falou, vamos casar. Até que um dia, eu falei assim, vamos marcar a data. A gente marcou, dia 17 de agosto. A gente marcou. E aí, a partir do momento em que a gente marcou a nossa data, toda a nossa energia foi direcionada para isso. Então a gente marcou a data, não tinha como escapar. A gente reservou aquela data pra gente. Tudo bem, a gente poderia cancelar. Mas assim, aquilo deu pra gente uma clareza. 17 de agosto. Então até dia 17 de agosto tudo tem que estar pronto. Aí a gente começou a ver comida, cerimonialista, decoração e isso, e flor. A gente não tinha nem dinheiro, a gente ganhava muito menos do que a gente ganha agora. Nem sei como é que a gente pagou tudo que a gente pagou. Mas no final, dia 17 de agosto, deu tudo certo. A festa saiu, a gente casou e estamos aqui casados até hoje. E foi a única vez
que a gente conseguiu direcionar essas energias de maneira conjunta em direção a um lugar, né? E foi daí que eu tirei essa ideia de, tipo, a gente precisa ter um objetivo claro, sabe? A gente precisa ter uma noção de para onde a gente está indo. E o primeiro passo é, no nosso caso, controlar a nossa vida financeira. Mas eu quero que você entenda que se você não tiver energia direcionada, você dispersa. E pior, né? Se você não sabe exatamente para onde você quer ir, as suas decisões elas vão ficando perdidas, né? Uma coisa... Você não sabe exatamente o que é bom. Porque é bom em relação ao quê? É bom para quê? Então, assim, tudo isso faz muita diferença na sua vida, né? Faz muita diferença pro sentido que você quer dar pra sua vida, porque é muito fácil a gente entrar também no modo piloto automático, né? Que eu sinto que foi dessa forma com que aqui em casa a gente viveu esses 2 anos, no piloto automático. A gente tinha dinheiro pra viajar. Por que a gente não viajou? Porque a gente estava tão imerso na rotina do dia a dia, trabalhos, problemas, que a gente não percebeu o tempo passando. E quando a gente percebeu, já passou 2 anos. E agora, a situação está um pouco mais complicada, porque a gente tem... vai nascer nosso filho em outubro, então a gente não pode viajar, não só porque a gente tem que economizar, obviamente, mas também porque a gente tem uma criança. Então, assim, você vivendo no piloto automático, você deixa passar oportunidades que, assim, que não voltam mais. É claro que no nosso caso volta, né? Mas estou só citando uma ideia aqui, né? Que você entrar no piloto automático, a vida vai passando e no final... Anos se passaram, a sua vida escorreu pelas suas mãos e você não consegue mais voltar atrás, né? Então é importante você viver a vida com intencionalidade, você viver a vida sabendo o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Isso você só consegue se você tiver um objetivo estabelecido na sua vida, né? Então eu acho que isso é uma boa lição para você ter. Mais uma vez, eu não tenho a pretensão de ser teu guru, não. Talvez você tenha olhado aqui e me visto falar sobre isso e falar, o que esse cara tá falando? Mas assim, se eu conseguir atingir uma única pessoa, se uma única pessoa despertar pra vida, né? Que eu tenho muito isso comigo, cara. É uma coisa que arde dentro de mim, despertar pra vida. Eu falei, isso foi o tema do meu primeiro podcast, de tão importante que é. Você não pode deixar a sua vida escapar entre as suas mãos. Você não pode chegar no final da sua vida, olhar pra trás e pensar que a sua vida foi perdida, desperdiçada. E isso envolve você sair do piloto automático. Você realmente colocar energia naquilo que você quer pra sua vida. Porque você merece viver isso, cara. Não é que papo de coach, sabe? Você só tem uma vida, então aproveita. Aproveita a vida que você tem. Mas enfim, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu nem sei quanto tempo deu, acho que deu menos do que do último. Mas eu espero que de alguma forma, mais uma vez, eu tenha feito você despertar para alguma coisa na sua vida, né? Seja financeiramente, seja o sonho de seguir alguma carreira. Enfim, até o nosso próximo podcast. Fui!